Olá, o tema da aula de hoje é as invasões holandesas, um tema um tanto quanto complexo, mas vamos tentar sintetizá-lo para o seu entendimento. As invasões holandesas, elas precisam ser compreendidas no Brasil no contexto da União Ibérica. A União Ibérica, que aconteceu entre 1580 e 1640, foi um período em que Portugal foi um país governado pelos reis da Espanha. Isso se deve a uma crise sucessória que começou por volta de 1578 com a morte do último sucessor da dinastia de Avis. A dinastia de Avis foi a família real que transformou Portugal num império colonial no início do século XVI. E em 1578, Dom Sebastião, o último rei da dinastia de Avis em Portugal, morreu sem deixar um sucessor. Com 21 anos de idade, ele veio a falecer na Batalha de Alcácer Quibir, no norte da África. Portugal ainda naquele espírito cruzadista, claro que as cruzadas já não existiam mais, mas há ainda esse espírito cruzadista numa guerra contra os árabes por parte das nações cristãs que então se formavam ali no início da modernidade. Portugal avançava em direção ao norte da África, desse combate contra os muçulmanos, e nessa batalha, na cidade de Alcácer Quibir, falecia o último rei da dinastia de Avis, Dom Sebastião. É muito curioso, inclusive, temos um dado curioso quanto à morte de Dom Sebastião, porque ele viria a... não teríamos testemunhas. Não houve alguém que pudesse visualizar o seu corpo. Simplesmente o corpo de Dom Sebastião desapareceu nessa batalha sem que alguém pudesse vê-lo. Nesse sentido, uma lenda foi construída em torno da figura do rei Dom Sebastião. Começaram a crer que ele seria uma espécie de príncipe sagrado, o rei encoberto, que iria um dia voltar à terra para construir um milênio de paz. Essa crença na volta de Dom Sebastião, ela acabou dando origem a um misticismo cristão que ficou conhecido na história pela expressão sebastianismo. No nosso curso, em alguns momentos específicos, poderemos voltar a falar, porque a cultura do sebastianismo ela vai sobreviver em Portugal e ela chegará no Brasil colonial, sobreviverá durante o Império e até mesmo na República. Tendo ainda hoje alguns focos de crença no sebastianismo em regiões do norte e nordeste do nosso país. Mas isso é apenas uma curiosidade. Voltemos à questão da crise sucessória, que é o foco da nossa aula. Dom Sebastião, quando vem a falecer, sem deixar herdeiros, ele vai dar margem para uma crise sucessória que permitirá aos reis da Espanha assumir o controle político do Estado português. Como isso funcionava? Na Idade Moderna, século XVI, XVII, XVIII, até mesmo no início do XIX, já no mundo contemporâneo, enquanto as monarquias sobreviviam na Europa, foi muito comum na história da Europa membros de casas dinásticas distintas casarem-se entre si. O neto do rei de Portugal, por exemplo, casava-se com a neta do rei da França. O neto do rei da Áustria casava-se com a neta do rei da Prússia. E assim sucessivamente. Eram casamentos dinásticos, casamentos entre membros de casas dinásticas distintas, com o intuito de construir alianças políticas. E aí você tem uma rede muito intrincada na Europa, de parentes de primeiro e segundo graus que sobreviviam aí ao longo dos séculos. Foi por conta de uma aproximação sanguínea que nós vamos ter aí os espanhóis assumindo o trono. Quando Dom Sebastião vem a falecer, o parente mais próximo que tinha Dom Sebastião para uma possível sucessão seria Filipe II, rei de Portugal, e que vai assumir o controle do trono português, dando início ao processo que nós chamamos de União Ibérica. Entre 1580 e 1640, vários reis espanhóis tornaram-se também reis de Portugal. A esse processo é que chamamos de unificação, união das coroas ibéricas. E é um momento em que o mundo conhece a hegemonia espanhola. O que significa a palavra hegemonia, que está aqui no nosso primeiro tópico? Hegemonia é um conceito
muito importante no estudo da história. Hegemonia é quando um determinado Estado nacional ele exerce uma superioridade militar, política, econômica e até mesmo cultural em determinada área do mundo, em determinado contexto histórico. Infelizmente, a história é uma sucessão de hegemonias, desde a antiguidade. Se pegarmos o Império Romano, ou mesmo antes, Alexandre o Grande, Império Romano, os árabes no contexto da Idade Média, Portugal no início do século XVI, e chegarmos até o mundo de hoje, como temos, por exemplo, aí, o grande império da atualidade, os Estados Unidos, em um processo de crise, mas ainda procurando conservar esse status. É claro que uma crise, evidentemente. A história da humanidade, ela, em certo sentido, também pode ser interpretada como uma história de sucessão de hegemonias. Portugal tornou-se um Estado hegemônico quando deu início às grandes navegações e tentou conservar esse status até a segunda metade do século XVI. Mas devido a essa crise sucessória, os reis da Espanha, governando o trono português, acabaram por promover a hegemonia espanhola no mundo. Mas atente bem, não é apenas Portugal, é Portugal e suas colônias, Espanha e suas colônias. Portugal tinha as colônias na América, o Brasil, na África, na Ásia, na Oceania. Todo aquele império colonial, outrora monopolizado pelo Estado português, ele passa agora a ser administrado pelos espanhóis. Observemos o mapa aqui. A Holanda, que fica aqui nos Países Baixos, onde temos também Bélgica, Luxemburgo, esse território no norte da Europa, ele era domínio da família que passa a governar a Espanha. O monarca que assumiu o lugar de Dom Sebastião no trono português, Filipe II, ele pertencia a uma dinastia chamada Dinastia Habsburgo. A família Habsburgo, uma família muito poderosa, uma dinastia, uma família real muito poderosa na Europa. E a dinastia Habsburgo não era apenas cabeça da coroa espanhola. Nessa região que aponto agora no mapa, era uma região chamada, por muito tempo, de Sacro Império Romano Germânico. Esse território ele será a futura Alemanha no século XIX. Futura Alemanha. Na ocasião chamada de Sacro Império Romano Germânico. A dinastia Habsburgo governava Portugal, Espanha e o Sacro Império Romano Germânico. Os Países Baixos, onde temos aqui dentro a Holanda, era domínio dos Habsburgo até o século XVI. Mas ali por volta de 1618, a Holanda dá início ao seu processo de independência e tenta se libertar do domínio do Sacro Império, do domínio da família Habsburgo. Os Países Baixos pegaram em armas na luta pela sua independência. A partir de 1618, conseguiram se transformar num conjunto de estados autônomos, tendo a Holanda uma importância significativa. Os holandeses, é bom lembrar, foram os principais consumidores do açúcar brasileiro. O açúcar produzido no Brasil, vendido para Portugal, respeitando ali as regras do pacto colonial, que o Brasil ele só podia vender o seu açúcar única e exclusivamente para Portugal. E Portugal, por sua vez, revendia esse açúcar aos holandeses. A distribuição desse açúcar em toda a Europa se dava, sobretudo, a partir do controle que os holandeses tinham sobre determinadas praças comerciais. Os holandeses não apenas compravam o açúcar de Portugal, que era produzido no Brasil, mas também refinavam e embranqueciam esse açúcar. Eram os nossos principais consumidores. Quando a Holanda se transforma num Estado autônomo, num Estado independente, os Países Baixos, nós vamos observar aí a dinastia Habsburgo, que governava a Península Ibérica, Portugal e Espanha, e o Sacro Império Romano Germânico.
essa monarquia vai impor um embargo econômico aos holandeses. Essa monarquia Habsburgo, ela vai proibir os holandeses, as companhias de comércio holandesas, a consumirem os produtos que seriam produzidos nas colônias ibéricas do mundo. Esse embargo econômico, evidentemente, ele vai ser questionado pelos holandeses. A Companhia das Índias Ocidentais, ela vai ser organizada e é uma companhia de comércio armada, fundada com capital privado e com apoio do Estado. É uma companhia privada que tem um apoio do Estado holandês. Ela vai realizar sucessivas ofensivas sobre os domínios ibéricos, na África e na Ásia. Brasil era uma colônia de Portugal. Portugal agora passa a ser domínio espanhol, domínio da família Habsburgo. Logo, o Brasil passa a ser um domínio ibérico, um domínio também espanhol. Nesse sentido, ele vai acabar sendo alvo dessas ofensivas organizadas pela Companhia das Índias Ocidentais. Também pode aparecer na sua prova com a sigla WIC, né? West Indian Company, WIC. A Companhia das Índias Ocidentais, uma companhia de comércio armada, então ela vai organizar ofensivas sobre a África, Angola e sobre o Nordeste. A primeira invasão holandesa no Brasil foi na capitania da Bahia entre 1624 e 25 e foi uma passagem efêmera. Eles foram derrotados, não conseguiram exercer aqui um domínio incisivo. E puxando um link aqui para você que tem curiosidade, existe uma obra muito interessante de um escritor baiano chamado João Baldo Ribeiro, Viva o Povo Brasileiro, um clássico da nossa literatura contemporânea, que ele vai, com todos os seus talentos literários, esboçar ali o que pela perspectiva da ficção, o que foi essa presença holandesa na Bahia. Muito interessante, fica a dica, Viva o Povo Brasileiro, do João Baldo Ribeiro. Analisa de forma literária essa passagem dos holandeses pela Bahia. Mas é uma passagem efêmera, sem sucesso. 5 anos depois, a Companhia das Índias Ocidentais, ela volta novamente a realizar novos ataques, e desta vez com sucesso. Em 1630, em Pernambuco, vão permanecer dominando aí Pernambuco e boa parte do que é hoje o Nordeste brasileiro, até 1654. De 1630 a 1654, nós temos o período do domínio holandês no Brasil. E dentro desse período, o que há de importante para que você apreenda para a sua prova? Sobretudo, os holandeses, ao dominarem Pernambuco, estavam dominando o principal centro produtor de açúcar do mundo. O controle sobre essa produção de açúcar fica agora nas mãos dos holandeses. Mas não bastava apenas dominar o centro de produção de açúcar. Sem a mão de obra escrava negra africana, era inviável, era completamente inviável a produção de açúcar. Nesse sentido, há uma dupla ofensiva por parte da Companhia das Índias Ocidentais. Há um ataque simultâneo a Pernambuco e a Angola. Em Angola, ficava o porto de São Jorge da Mina, o maior porto exportador de escravos para o Brasil. E esse porto ele também vai ser tomado pelos holandeses. Em síntese, o que eu estou dizendo? Os holandeses vão dominar o centro de produção de açúcar e o centro exportador de escravos. O que eu estou dizendo? O tráfico negreiro e a produção de açúcar ficará por muito tempo sob o controle holandês. Entre 1630 até 1645, quando os portugueses vão entrar num processo de reconquista de suas colônias, expulsando os holandeses. Falamos disso já já. Por ora, eu gostaria de ressaltar uma fase especial desse domínio holandês. O período que vai de 1637 a 45. A Companhia das Índias Ocidentais, ela requisitou para administrar seus domínios no Brasil um príncipe calvinista chamado Maurício de Nassau. Esse senhor, ele era um estrategista de guerra. Ele vem de uma Europa que está se esfacelando nas guerras religiosas. É bom lembrar
que no século XVII nós temos na Europa o auge da intolerância religiosa, o auge dos conflitos por conta dessa intolerância religiosa. É o chamado século da Contra-Reforma. Em 1517, com a Reforma Protestante, a grande crise que a Igreja Católica enfrentou, que culminou no surgimento de uma nova igreja, a Igreja Luterana, o nascimento das igrejas protestantes na história. Essa primeira reforma ela deu margem para outras reformas que iriam contribuir ainda mais para o enfraquecimento político da Igreja Católica no Ocidente. Tivemos depois da Reforma Luterana a Reforma Calvinista na Suíça e a Reforma Anglicana na Inglaterra. Essas novas igrejas, com novas leituras do cristianismo, permitiram à Igreja Católica a perca sistemática de territórios. E ela vai reagir contra esse problema da Reforma Protestante, lançando aí as bases do que a gente chama de Contra-Reforma. Ela organizou um concílio em 1534, o Concílio de Trento, que restaurou uma antiga instituição medieval, até então em desuso, para poder perseguir tudo aquilo que fosse ligado ao protestantismo, ao judaísmo, ao islamismo, e aquilo que a igreja julgava como heresias. Eu estou falando de uma instituição chamada Tribunal do Santo Ofício, também conhecido como Santa Inquisição. Foi nesse Concílio de Trento também que a igreja organizou uma ordem missionária para atuar fora da Europa, que é a Companhia de Jesus, fundada por Inácio de Loyola, em 1534. Essa ordem ela já está chegando nas Américas, na África, na Ásia. Os jesuítas, né? Companhia de Jesus. Então a igreja ela vai passar todo o restante do século XVI e boa parte do século XVII reagindo ao avanço do protestantismo no auge de uma intolerância. Temos a chamada Guerra dos 30 Anos, que foi de 1618 a 1648, como o auge desse conflito de intolerância religiosa. Inclusive, a independência da Holanda, dos Países Baixos, que estão no norte da Europa, aconteceu em meio a essa Guerra dos 30 Anos. São nações protestantes que vão surgindo ao norte aqui, contra a hegemonia católica na Europa continental. Maurício de Nassau, que é enviado aqui entre 37 e 45, era um príncipe calvinista, que participou da Guerra dos 30 Anos e que vem desta Europa que está se esfacelando em conflitos de intolerância. Quando ele chega até o Brasil para administrar esses domínios, ele vai tentar fazer de Recife e Pernambuco um centro de sua administração, mas também de tolerância religiosa. É um dado curioso esse. A primeira sinagoga das Américas, o primeiro templo sagrado dos judeus construído no continente americano, foi construído em Recife. Pernambuco está lá até hoje. Isso atraiu judeus da Europa inteira, que fugiam daquele contexto de intolerância religiosa. E é bom lembrar que por onde os judeus passam, com eles temos conhecimentos matemáticos, contábeis e investimentos. Serão os judeus holandeses, principalmente os holandeses, que irão administrar essa produção de açúcar sob os cuidados de Maurício de Nassau. E não é apenas no aspecto da tolerância religiosa, porque ele era um calvinista, mas ele acolheu os judeus da Europa inteira. Há também aqui um investimento nas questões urbanas. Se você viajar até Recife, você percebe que a arquitetura e o urbanismo da cidade se diferencia um pouco da colonização portuguesa. Olinda, por exemplo, foi uma cidade construída ali ao lado do Recife para ser uma espécie de réplica de Amsterdã nos trópicos. E na sua construção, nós podemos observar aí a criação de canais que permitiriam a entrada de água do mar na cidade para fazer dos barcos um meio de transporte eficaz, numa semelhança arquitetônica a Amsterdã.
Maurício Nassau atraiu botânicos, naturalistas da Europa, investiu em conhecimento científico, em produções artísticas, e teve o seu governo e a sua administração, vamos dizer assim, encerrada em 1645. A partir de um desentendimento entre Nassau e os membros da Companhia das Índias Ocidentais, uma crise leva Nassau de volta à Europa, e isso promove aqui o início do declínio holandês. Antes disso, antes que Nassau voltasse para a Europa, Portugal, já 5 anos antes, em 1640, já havia reassumido o controle português. A restauração portuguesa, que está aqui como último tópico da nossa aula, ela compreende a volta do controle político de Portugal por membros de casas dinásticas de Portugal. A chamada dinastia de Bragança, que vocês ainda vão ouvir falar nos nossos encontros, é a família real de Dom João VI, Dom Pedro I, Dom Pedro II. Essa família real, que chegará ao Brasil em 1808 mais tarde, iremos trabalhar esse assunto. Essa família real, ela chega ao trono português em 1640, a partir de um conflito que culminará na expulsão dos espanhóis de dentro do Estado português. Então, de 1580 a 1640, como mencionamos, a Espanha ficou governada pelos reis da Espanha. Portugal ficou governada pelos reis da Espanha. A partir de 1640, os portugueses vão reassumir o controle do Estado português. Como isso foi possível? Uma vez que grande parte das colônias portuguesas estavam sob domínio espanhol ou invadidas pelos holandeses. Portugal precisava, em 1640, de organizar um exército para poder expulsar aquela presença incômoda dos espanhóis e, quem sabe, até reestruturar seu império colonial. Nesse ano, 1640, Portugal recorreu a uma ajuda financeira e militar da Inglaterra. Portugal vai contrair empréstimos, vai solicitar homens à Inglaterra, que nesta época, 1640, Inglaterra aqui no norte da Europa, era já uma potência comercial, caminhando para isso. Ela tinha recursos que poderiam auxiliar Portugal, e o que eu estou dizendo? Começa em 1640 uma dívida externa que terá uma longa duração entre Portugal e Inglaterra. Entre Portugal e Inglaterra, temos o início de uma história de dívida externa que voltaremos a falar nesse assunto. Quando Portugal reassume o seu controle, 5 anos depois, ela consegue enviar reforços militares para as suas áreas dominadas pelos holandeses e consegue rever algumas. Entre 1645 e 1654, nós temos um longo conflito entre um exército luso-brasileiro de um lado e os holandeses de outro. Foram vários conflitos. O auge dessa guerra de expulsão dos holandeses nós temos na chamada Batalha dos Guararapes. Foi a última derrota dos holandeses. Um exército formado por índios liderados por Felipe Camarão, portugueses liderados por André Vidal de Negreiros, e depois de 5 anos, restaurado o domínio colonial português, essa guerra ela vai durar até 1654. Eu gostaria de terminar a aula indicando algumas referências bibliográficas para vocês. Boris Fausto, História do Brasil, trata sobre isso, ele está na nossa referência bibliográfica. E um historiador pernambucano, em especial, ele é um grande especialista nesse assunto, vou anotar o nome dele aqui, é o Evaldo Cabral de Mello.
a maior autoridade dentro desse assunto, Evaldo Cabral. Tem Olinda Restaurada, O Nome e o Sangue, entre outras obras. O Negócio do Brasil é uma obra onde ele aprofunda bem a questão da invasão holandesa. São alguns. Rubro Veio, que é uma análise historiográfica sobre o domínio holandês no Brasil. Ele é um especialista em domínio holandês no Brasil. E em história de Pernambuco, de uma maneira geral, fica a dica desta aula. Nos vemos no próximo encontro.